bruxinhos e bruxinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Cristina Martinelli, eu uso o pseudônimo Lili de Vlad e esse é o canal Basic Witch. Hoje A origem da palavra naipe é incerta. Os registros mais antigos na Europa aparecem no catalão naipe, em 1371, no italiano naibo, 1376, e no espanhol naipe, em 1400. Ao que tudo indica, são termos derivados do árabe naib, ou seja, naib, que pode ser traduzido por vice-rei ou representante, e que se refere às cartas do rei e do vice-rei. No baralho comum, hoje denominado arcanos menores, por aqueles que utilizam as cartas com sentido simbólico ou de cartomancia, os naipes receberam diferentes designações nas línguas europeias. Do mesmo modo que os 4 elementos, os naipes podem ser vistos como representações das forças ou energias constituídas do universo. São 4 atributos em pé de igualdade, tal como os 4 pilares do trono de Deus. Não se pode dizer que um seja menos importante que os demais. No entanto, os naipes, tal qual os elementos, também podem ser entendidos como um referencial simbólico para a ordenação evolutiva, ou seja, degraus sucessivos no desenvolvimento do homem e do cosmos. Paus, bastão, vara, trevo e o elemento fogo. Vontade, inspiração, criação, força, ânimo, iniciativa, progresso, empreendimento, desenvolvimento, animação, invenção, energia, vivências, acontecimentos. É a vara mágica, o bastão do comando, o cetro da dominação viril. É o pai, o poder gerador do masculino, idealista, moralista. No plano de identidade individual, significa força. Socialmente, representaria os políticos, os produtores e agricultores, operários, empregados e camponeses. Relaciona-se ao governo civil. Corresponde ao rei entre as figuras do baralho. São as salamandras entre os espíritos elementares. Aspecto masculino de Paus, o herói arquétipo, Aquiles, Hércules, Sansão. O seu lado luminoso, o guerreiro como protetor, o homem de negócios, o político, dinâmico, autoconfiante, corajoso, perseverante, voluntarioso, tenaz. Seu lado sombrio, o mercenário, o eterno caçador, sedento de poder, materialista, brutal, insensível, destrutivo, o estrategista de gabinete. Um lado feminino de Paus é a guerreira, Amazonas, Artemis, Joana d'Arc. Seu lado luminoso, a companheira das lutas, independente, com coragem para assumir riscos, dinâmica, prestimosa, divertida, bem disposta. Seu lado sombrio, a mulher macho, dogmática, dominadora, que gosta de rebaixar e influenciar os demais. Ela pode ser até sádica. O naipe de Paus dos arcanos menores do tarô tem o vigor criativo do fogo e dos ramos de uma videira. Representa a energia vital dos seres vivos, o espírito, a criatividade, impulso de ação, movimento, entusiasmo, aventura, a vontade, com V maiúsculo, porque não é um simples querer, sim a vontade suprema criadora, responsável por tomarmos iniciativas frutíferas. Seu elemento representativo é o fogo e como a chama espiritual de um ser. De acordo com crenças antigas, antes do desenvolvimento da ciência e do conhecimento que temos hoje sobre a natureza, o elemento do fogo era considerado um presente dos deuses. Tal qual elemento, a criatividade e a impetuosidade também podem ser encaradas assim, algo que vem de uma consciência maior. Alguns chamam isso de talento nato, mas pode ser desenvolvido por qualquer um que tenha a vontade.
Ele é um elemento sem forma, nem líquido, nem sólido e nem gasoso, porque não é matéria e sim energia. E o fogo, tal qual o elemento de paus do tarô, transforma tudo em que toca. É com a imaginação criativa que arde dentro de todas as pessoas. Nomes: paus, bastões, varas, trevo, elemento, fogo, quente, gênio elemental, as salamandras, estação do ano, verão, representa na sociedade os camponeses, o povo, ligação consigo e com o ato de cultivar, colocar em prática alguma coisa. Copas, taça, ânfora, coração e o elemento água. Sentimentos e emoções, receptividade feminina, ânfora divinatória, sensibilidade, ideais, criações artísticas, amores, afetos, prazeres, paixões e sentimentos profundos, intuitivo, místico, romântico, a mãe, artistas, religiosos, intelectuais e poderes adquiridos por meio da cultura. No plano da identidade individual, significa a sensibilidade, o amor, os ideais, a criação artística. Corresponde à dama entre as figuras do baralho. São as ondinas e as sereias entre os espíritos elementares. Aspecto masculino de copas, o místico, o mestre Hector, Nostradamus, Rasputin. Lado luminoso, o sábio mediúnico, o profeta, o caloroso ajudante na vida, o mago, um sentimental. Lado sombrio, o capacho humano, o caótico, o mago negro, fanático, demagogo. Aspecto feminino de copas, a médium, Sibila, Hécate, Circe, Cassandra, a fada madrinha. O lado luminoso, a mulher intuitiva, que realiza curas espontâneas, dedicada, que se sacrifica, desapegada, inspiradora, imaginativa. O lado sombrio, a mulher angelical, vaidosa, boba, seduzível. A mulher bruxa, a fúria, a fanática, a destrutiva, possuída pela sede de poder. Copas traz energia do elemento água, que, como dizem, deu origem à vida. A água é fluida, sem forma, mutável e vaga, mas tão real e poderosa à sua maneira quanto a rocha sólida. Os ritmos e as profundezas do mar são maravilhosos, mas perigosos. Assim também é o mundo dos sentimentos, pois apesar dos sentimentos mudarem e assumirem a sua coloração de acordo com a situação que os cercam, eles possuem seu próprio ritmo, realidade e poder. Representa o modo como lidamos com as nossas emoções e sentimentos. O elemento água vem também trazer a energia dos signos de peixes, Câncer e Escorpião, que são ligados ao psiquismo, misticismo, intuição. Estes signos se conectam com o lado mais subjetivo e emocional dos fatos. Espadas, gládio, machado, lança e o elemento ar. Pensamento, inteligência, trocas e intercâmbio, fusão, cooperação dos opostos, ação penetrante do verbo, maturidade e equilíbrio, racional, teórico, filosófico, intelectual,
esforço, dificuldades, energia para a renovação. Arma que desenha uma cruz e recorda a união fecunda dos princípios masculino e feminino. A espada simboliza também uma ação penetrante como a do Verbo ou do Filho. No plano, a identidade visual significa maturidade e equilíbrio. Socialmente, representaria os militares e os guerreiros, policiais e fiscais, toda atividade que toma das armas para manter uma ordem ou modificá-la. Relaciona o seu poder apoiado pela força. Corresponde ao cavaleiro entre as figuras do baralho. São os silfos e os gigantes entre os espíritos elementares. Aspecto masculino de espadas, o adolescente, Átis, Adonis, Narciso, seu lado luminoso, o intelectual, o espírito crítico, tático, móvel, vivo, bom passamento, perspicaz. Lado sombrio, o pretensioso, o eterno adolescente, frio, cruel, sem consideração, cínico. Aspectos femininos de espadas são as musas inspiradoras, a noiva do vento, as sereias, a estrela de cinema. O lado luminoso, a sacerdotisa, prostituta do templo, a mulher independente, a musa, a esteticista, a intelectual encantadora, distante. Seu lado sombrio, a prostituta das ruas, a mulher calculista, fria, impetuosa, cínica, histérica. Espadas traz a energia do antigo elemento ar, que, sendo invisível, se acreditava ser a respiração do espírito que concebeu a ideia da criação antes que fosse manifestada. A morada do céu era a sede de Zeus, rei dos deuses, onde ele formulou suas leis e elaborou o seu plano para a evolução do homem. Assim, o elemento ar simboliza o domínio da mente, as faculdades da conceituação e o pensamento abstrato que devem preceder qualquer ato de criação e que proporciona estrutura e significado à vida. Esse elemento nos diz sobre os nossos gastos intelectuais, escolhas acadêmicas, etc. Os signos de ar são Gêmeos, Libra, Aquário, e o ar simboliza processos mentais, linguagem, intelecto, razão, comunicação humana e relações sociais. Sinais de ar fornecem as ideias que fazem as coisas acontecerem. Ouros, moeda, estrela, diamante e o elemento terra. Concretização, manifestação, realização, apoio da vontade, resultado da ação espiritual, esforço, estudo, inteligência, prática, preservador, operativo, realista, sensível, sensual, dinheiro, ganhos, lucros, frutificação, negócios em expansão. No plano da identidade individual, significa esforço, estudo, inteligência prática, dedicação. Socialmente, representa a burguesia, as finanças, o comércio e os bens patrimoniais. Relaciona-se ao poder econômico. Corresponde ao valete entre as figuras do baralho. São os gnomos entre os espíritos elementares. Aspecto masculino de Ouros, o patriarca, Zeus, Odin, Moisés, Abraão. Seu lado luminoso, o bom pai, provedor, bondoso, exemplar, forte, protetor. O lado sombrio, o padrasto, severo, inalcançável, tirânico, que impede o desenvolvimento. Aspecto feminino de Ouros, a mãe terra, mãe coragem, Deméter. Lado luminoso, a boa mãe, nutridora, protetora, cuidadosa, fecunda, que perdoa e oferece proteção. O lado sombrio de Ouros, a madrasta, devoradora, destruidora, má, possessiva, enganadora, ambiciosa. Ouros,
traz a energia do elemento terra, argila essencial da qual fomos formados e para a qual devemos voltar derradeiramente. A terra é tanto nosso início quanto nosso fim, e a experiência do corpo é a realidade original antes que qualquer sentimento, imagem ou espírito possa habitá-la. O elemento terra nos diz sobre como lidamos com o nosso corpo físico, o nosso dinheiro e bens ligados à matéria. A energia da terra nos remete aos signos de Virgem, Capricórnio e Touro. A terra representa praticidade, estabilidade, materialismo e realismo. Práticos e confiáveis, os signos de terra fornecem os recursos necessários para as funções da vida. Geralmente, existe uma profunda afinidade com a natureza. Os signos da terra são os construtores de estruturas duradouras.